Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossos corações e abrindo as nossas mentes para que possamos absorver esta palavra preciosa e aplicá-la em nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma das tarefas mais corriqueiras que nós temos em nossas vidas é o planejamento de nossas atividades. Nós estamos sempre planejando aquilo que nós vamos fazer, seja para o dia, seja para a semana ou para o futuro. Nós estamos constantemente envolvidos em planejamento das nossas vidas no âmbito social, no âmbito profissional, nas várias dimensões, no âmbito afetivo. Algumas pessoas agora devem estar planejando o seu casamento, outras pessoas devem estar planejando cursos de desenvolvimento profissional, outros estão planejando o que fazer num domingo ensolarado, depois do culto, preferencialmente. Enfim, nós estamos sempre planejando. O ser humano estrutura o seu tempo e faz planejamentos para o presente e para o futuro, para poder satisfazer os seus desejos, os seus sonhos, as suas fantasias, e também para encontrar um propósito para viver. Estamos constantemente buscando algum alvo, normalmente no futuro, para concentrarmos nossos esforços de vida, a fim de encontrarmos um objetivo pelo qual valha a pena viver. Então, nós cuidamos dos nossos filhos, nós trabalhamos, nós temos atividades de lazer, atividades sociais, temos que cuidar da nossa saúde, então temos que pensar na questão ou de uma academia, ou de marcar uma consulta com um nutricionista, com um médico, com um psicólogo, e por aí vai. Estamos constantemente estruturando o nosso tempo e planejando o nosso presente e o nosso futuro. E esse tipo de estruturação do tempo, de planejamento, sofreu uma evolução ao longo dos anos. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, eram mais comuns os encontros familiares. Praticamente todo final de semana era um momento para a família se encontrar. Aí eu jogava bola com os meus primos, no clube, depois a gente se reunia na casa de algum familiar, comia junto.
Hoje as coisas estão um pouco diferentes, as pessoas estão vivendo em função da correria do dia a dia, e nós temos a realidade tecnológica que revolucionou as nossas vidas. Eu ainda me lembro da época em que se fervia o leite, em que se esquentava na panela a comida. Hoje a gente não vê mais isso, quer dizer, em geral a gente não vê mais isso. Hoje você acorda, já coloca o seu leite, o seu chá no micro-ondas, em 60 segundos já está pronto. Hoje você às vezes nem vai mais para o supermercado, você usa um aplicativo, em 15, 20 minutos a compra do supermercado já está na portaria do prédio. Não tem como preparar comida, você vai gastar um pouco mais, mas você tem aplicativos, você escolhe o que vai comer, não precisa ficar horas na cozinha, e em alguns minutos interfonam para você da portaria dizendo: olha, chegou o almoço, chegou a janta. Nós temos os e-mails. Há quanto tempo você e eu não escrevemos uma carta? Se lembra da época em que a gente, final de ano, escrevia um cartão postal, escrevia uma carta para os seus familiares distantes? Olha, bom Natal. Hoje você manda um WhatsApp. Tá tudo bem por aí? Um abração, hein? Eu me lembro da época em que as reuniões de trabalho eram convocadas com muita antecedência e havia geralmente colocação de um papel, um lugar bem visível no trabalho. Olha, dia tal, hora tal, vai ter a reunião, o objetivo da reunião é X, material da reunião é Y. Hoje a gente não vê mais isso, pelo menos no meu trabalho. Algumas horas antes, às vezes alguns minutos antes, a gente recebe uma mensagem de WhatsApp dizendo: olha, a reunião é a tal hora, por favor se encontre em tal lugar. E-mail revolucionou o nosso trabalho. Agora é tudo por e-mail, comunicação entre profissionais, mandar mensagens que são mais oficiais. Você não manda por WhatsApp, você manda por e-mail. Isso revolucionou os nossos trabalhos, as nossas profissões, e tudo isso tem um impacto nas nossas vidas. Claro, tem um impacto positivo e, obviamente, como tudo na vida, tem um lado negativo também. Qual é o lado negativo? Que muitos neurocientistas apontam, e que talvez nós ainda não tenhamos prestado atenção nisso. O nosso cérebro hoje funciona num ritmo alucinante, num ritmo muito mais acelerado em termos de processamento de informações que o cérebro dos nossos antepassados. Isso se reflete até mesmo no comportamento das crianças, que logo nos primeiros anos de vida já estão usando as telas. Esse excesso de estímulos tem um custo. Um desses custos a gente, como profissional de saúde, vê quase que toda semana. Doutor, o meu filho tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa é uma queixa que a gente escuta quase toda semana das mães. Na verdade, não é que os filhos sofrem de déficit de atenção e hiperatividade, é que eles vivem num contexto totalmente diferente daquele em que nós fomos criados. Qual foi a nossa infância? A gente ia gastar energia jogando bola,
só voltava para casa no final da noite, quando a gente estava de férias. E as meninas, eu me lembro, as meninas se juntavam em rodas de brincadeiras, gastavam energia e também voltavam para casa à tarde, nas férias. Hoje, os filhos da atual geração vivem em prisão domiciliar, logo nos primeiros anos de vida. E ainda mais com a pandemia, isso gerou um transtorno de vida que provavelmente a gente não vai mensurar nesse momento. A gente só vai se dar conta do estrago que essa pandemia causou em termos de saúde mental daqui a alguns anos. Existem pessoas que não saem mais de casa. Tenho vários pacientes, o familiar vem falar com a gente: olha, meu filho não sai do quarto. Não é um, não são dois, são muitos. É a geração que ficou confinada na pandemia e bloqueou praticamente todas as capacidades de relacionamento social. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. E ao planejarmos as nossas atividades, ao estruturarmos os nossos planos de vida, nós somos influenciados também pela cultura da nossa sociedade. E hoje nós vivemos dentro de uma cultura extremamente materialista e imediatista. Não é nem questão de julgar a nossa sociedade. Talvez nós estejamos vivendo essa cultura em função da nossa realidade de vida. Tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para daqui a um minuto. Até no trabalho as coisas são assim. Olha, você tem que entregar o seu projeto. Lembra, antigamente você tem que entregar o seu projeto em 90 dias? Não tem mais isso. Olha, o seu projeto você tem que entregar daqui a uma semana, hein? É assim. E devido a esse materialismo, a esse imediatismo na nossa cultura, nós planejamos as nossas vidas influenciados por esses valores. E é por isso que a Bíblia nos convida sempre a refletir sobre quais são os nossos planos de vida. Hoje, a felicidade foi transformada num objeto de consumo que você pode comprar, desde que você pague isso, pague aquilo outro, compre isso, compre aquilo outro, aí você vai ser feliz. E se isso não der certo, não se preocupe, você marca uma consulta com o psiquiatra e ele vai te passar um remédio para você ser feliz. Isso influenciou até mesmo a prática da medicina. A pílula da felicidade. Eu me lembro quando, muitos anos atrás, uma revista de grande circulação publicou na capa a pílula da felicidade. E se você não é feliz ou não se julga feliz, você tem um problema psiquiátrico. Então você deve procurar o serviço médico e tomar medicações a fim de você conquistar a felicidade tão sonhada. Em função desse materialismo, o ser humano tem deixado a dimensão espiritual em segundo e terceiro plano. O ser humano deixou de lado o realismo da vida. Está criando um conceito artificial de felicidade. E por isso, quando o ser humano planeja a sua vida, ele planeja como se as tragédias, as incertezas da vida não existissem. E por isso esse filósofo escreve dizendo que é imperativo que o ser humano seja mais realista nos seus planejamentos. E é isso que Tiago escreve. Um dos maiores desafios para o ser humano, especialmente para o ser humano de hoje,
é planejar a sua vida em meio a tanta correria, em meio a tantas dificuldades. E como nós podemos planejar de uma maneira prática as nossas vidas? Lendo esse curto texto de Tiago, nós aprendemos alguns princípios realistas. O primeiro princípio é reconhecer as incertezas da vida. Tiago diz assim aos comerciantes: olha, vocês costumam falar dessa maneira: amanhã eu vou abrir um negócio em tal cidade e vou fazer muito dinheiro, e com esse dinheiro que eu ganhar, eu até já sei onde aplicar. Eu vou aplicar no fundo de ações DBXYZ do banco ABC, que não fica no nosso país, fica no exterior. Eu vou ganhar juros de 4% ao mês. Isso vai me permitir construir a minha casa naquela cidade que eu estou sonhando. E Tiago diz assim: vocês pararam para pensar que vocês não sabem o que vai acontecer daqui a algumas horas? Vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. A vida de vocês, as nossas vidas, Tiago diz, são como uma neblina. Você enxerga a neblina agora, ela está toda hora mudando de forma e logo ela desaparece. As nossas vidas são como névoas passageiras. E nós, na nossa infantilidade ou na nossa vaidade, nós agimos como se nós fôssemos os determinantes do nosso futuro. Nós não somos. Nós planejamos as nossas vidas só como se todas as coisas fossem acontecer do jeito que nós raciocinamos, do jeito que nós elaboramos. E nós não temos controle sobre as circunstâncias das nossas vidas. E como é difícil para você e para mim aceitar essa dura realidade de que você e eu não estamos no controle das nossas vidas. Há algum tempo eu recebi um artigo numa revista médica que eu assino, e tinha um artigo só falando sobre como o médico deve aprender a aceitar as incertezas em relação ao atendimento de seus pacientes. Por quê? Porque você não sabe necessariamente se aqueles sintomas que o seu paciente apresenta se encaixam no diagnóstico que você elaborou. Nenhum profissional de saúde no mundo pode dizer que ele faz um diagnóstico com 100% de certeza. Até as mais altas tecnologias, como uma ressonância magnética de última geração, nunca vai atingir 100% de precisão. A vida é cheia de incertezas. E profissionais de saúde que não conseguem trabalhar essa incerteza adoecem. E essa é uma das maiores causas de burnout profissional para profissionais de saúde. Burnout é uma síndrome em que a pessoa se sente deprimida, exausta por causa do seu trabalho. Não existe só entre médicos, burnout existe em todas as profissões. Nós somos seres frágeis, vulneráveis. Essa semana eu atendi um senhor, eu atendo o senhor e atendia o filho dele, que é adulto já, era adulto.
primeira coisa que ele falou para mim: doutor, sabe o que me aconteceu? O meu filho, que é seu paciente, morreu atropelado. Foi atravessar a rua, um caminhão passou desgovernado e matou meu filho. Eu fiquei muito triste. Muito triste. É até difícil você continuar a consulta quando a primeira questão que a pessoa coloca, o cliente, o paciente, é uma notícia tão trágica assim. Provavelmente ele tinha sonhos, ele tinha desejos, ele tinha expectativas, e um incidente trágico pôs fim a isso. Mas isso pode acontecer comigo também, e pode acontecer com você que está aqui. Será que nós enxergamos essa realidade da vida de frente, ou nós nos escondemos atrás de rituais mágicos, de fés mágicas e de atividades mil freneticamente em que nós nos envolvemos para não lidar com essa verdade de que nós não somos os protagonistas da nossa história? É isso que Tiago escreve. Como eu queria ser o protagonista da minha história? Eu não sou. Quantos livros de autoajuda aparecem todas as semanas nas prateleiras? Você é o protagonista da sua história. É você quem decide se você vai ser rico ou não. Bobagem. Pura bobagem. Claro, nós não devemos cair no outro extremo do fatalismo. Já que eu não sou o dono da minha vida, deixa o barco correr, eu vou me encher de álcool, de sexo, de todo tipo de atividades de prazer, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo. Isso é um outro extremo tão ruim quanto o extremo de achar que você está no controle de tudo. O bom senso, e a própria Bíblia diz, você pode planejar, como o Tiago nos ensina aqui, desde que, e agora partimos para o segundo ponto que Tiago escreve, desde que você reconheça que Deus vem em primeiro lugar, e a minha vida e a sua vida pertencem primeiramente a Deus. Por isso que Tiago escreve assim: em vez disso deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que eu consiga ter uma casa na praia, tudo bem, eu até posso sonhar com isso, mas eu submeto em primeiro lugar à vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus enxerga o passado, o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo, porque Ele está numa outra dimensão. Ele não está nessa dimensão física, Ele está numa outra dimensão. Ele enxerga a história de uma maneira diferente. Então, quando você tem um projeto, tenha projetos sim. Nenhum ser humano vive sem projetos. É bom ter projetos. Você tem um sonho, você tem um desejo, você tem uma fantasia, transforme isso num projeto de vida, mas, em primeiro lugar, coloque Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é o centro da minha vida, é o centro da sua vida. Qual é a prioridade das nossas vidas? É Deus.
Ok. Fique à vontade para ter seus projetos. Mas sempre se lembre de que você não está no controle da sua vida. Sempre se lembre de que talvez os seus projetos não se concretizem. Não se sinta frustrado por isso. Uma boa dica que a Bíblia nos ensina, e as filosofias orientais ensinam a mesma coisa. Uma maneira de você não se frustrar é você não se apegar aos seus desejos, aos seus sonhos. Não se apegue nem à própria vida. Não se apegar não significa você não sentir prazer. Não apegar-se não significa você não ter desejos lícitos. Não se apegar significa não coloque toda a sua energia numa coisa só, ou num projeto. Não se apegue a isso como se isso fosse a coisa mais importante da sua vida, porque se isso não acontecer, você vai ficar muito frustrado. Minha filha está aqui na minha frente. Ela passou na faculdade de medicina. Eu quero muito que ela se forme, que ela seja uma grande médica. Mas se eu me apegar a esse desejo e transformar esse desejo numa paixão da minha vida, eu sou um tolo. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. Senhor, eu quero muito que ela seja abençoada. Quero muito que meu filho se forme em engenharia. Quero muito que eu consiga um dia viver da minha aposentadoria. Aí também pedi demais, né? Aí é fora da realidade. Mas enfim, eu não posso transformar isso num apego, num desejo intenso que me segue. Não! Abra mão dos seus apegos, para que você não se torne escravo dos seus sonhos. Os seus sonhos são lícitos, mas não se torne escravo dos seus sonhos. Os seus desejos podem ser maravilhosos, mas não se torne escravo, seguidor dos seus desejos. Tiago diz que isso vai dar ruim. E finalmente, Tiago diz que nós devemos ter cuidado com o orgulho, com a arrogância. E se nós planejarmos nossas vidas com orgulho, com arrogância, com vaidade, excluindo a nossa dimensão espiritual, excluindo Deus, excluindo Jesus, isso é pecado. E nós vamos sofrer as consequências. Por isso, se eu planejo ter um casamento feliz, eu planejo, e graças a Deus tem sido feliz, eu tenho que incluir Deus em primeiro lugar no meu casamento. Se eu quero ser feliz na minha profissão, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha profissão. Se eu quero ser feliz no meu passeio de domingo à tarde, eu vou, antes de sair de casa, dizer: Deus, abençoa esse passeio, que dê tudo certo. Deus vem em primeiro lugar. Que nós possamos ser realistas, que nós possamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades, que nós possamos reconhecer as incertezas da vida, e que ao planejarmos o nosso presente e o nosso futuro, Deus venha sempre em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe.